Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler hoje em Gênesis 3,15. Diz assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui Deus está falando para a serpente, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, os descendentes da serpente e o seu descendente. O descendente da mulher aqui está apontando para Jesus, né? Que Jesus era Deus, mas ele também era homem, né? Tá apontando para Jesus. Então, ó, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, os descendentes da serpente, e o seu descendente. Os descendentes da serpente são os filhos do diabo, viu, meu irmão? Os filhos do diabo, sem fazer curva. E o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, que é o Jesus, né? Ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Querendo dizer que Jesus ia ser menos ferido do que a serpente, porque a serpente ia ferir só o calcanhar de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus morreu no madeiro, na cruz. Só que ele ressuscitou a vida eterna, né? E Jesus promete para mim e para você, meu irmão, que não nos curvarmos a esse sistema mundano, regido por Satanás, que a Bíblia diz que o mundo já no maligno, né? Se nós não se curvar, se nós ficar firme também, os descendentes da serpente pode até nos ferir, pode até ferir o nosso calcanhar. Um símbolo para até morrermos fisicamente, mas espiritualmente não. Jesus, quando ensinou o discípulo, enviou o discípulo para pregar, Jesus disse assim, olha, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. É por isso que eu prego aqui, meu irmão, e por onde eu ando. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, viu? É como Jesus dissesse assim, olha, ele só tem poder para ferir o calcanhar. E não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, meus irmãos, aqui, vídeo bem curto, só para dizer o seguinte, nós sabemos, Jesus em João 8 falou que existem os filhos do diabo. João 8, aqui ó, João 8, 40, João 8, 44 diz assim, ó, vós tendes por pai ao diabo. Esses aqui são os descendentes da serpente, viu? Ó? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Desde Gênesis. Lembra? Caim, regido por esse espírito aqui, matou Abel. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabemos aqui então que o diabo é o pai da mentira. E aí, meu irmão, nós podemos analisar eu e você a nossa vida, se nós andamos pela verdade ou nós andamos pela mentira. Porque hoje nós sabemos que falar a verdade está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais difícil falar a verdade, correndo o risco de morte. Que hoje em dia nós sabemos que ser cristão conservador, você está correndo um risco de morte. Nós vimos aí, o que mais está passando na internet aí é do um jovem aí que foi assassinado, né, com um tiro no pescoço, nos Estados Unidos. E isso já estava profetizado. É o que eu quero dizer para mim e para você que é cristão, meu irmão, para que nós não venhamos temer, mas que nós venhamos ficar firme com a verdade de Deus até o final, porque é Ele que tem toda a história escrita na mão. Quem tem toda a história escrita é Deus, porque Ele já disse, ó, Ele prometeu a redenção. Ele prometeu a redenção para nós. Ele disse aqui em Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher.
entre ti e a mulher. Então, meu irmão, os descendentes, essa que por inimizade entre ti e a mulher, é que, olha, presta atenção, a Bíblia diz que todos éramos pecadores, filhos da ira. Filhos da ira. Então, aquele que se arrepende dos seus pecados, meu irmão, ele passa a ter ódio de coisa do que é mal. Ele passa a ter um ódio do que é mal, do que é errado. E automaticamente o mal passa a ter ódio dele. A Bíblia diz que o mundo não nos amaria porque nós não somos do mundo. Pensamento, quando a pessoa se converte, o pensamento muda. Muda as ideias, muda tudo. E isso causa ira no mundo. A Bíblia diz: não amei o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o amor do Pai não está nele, mas do mundo. Aquele que tudo que está no mundo passa, mas quem faz a vontade do Pai permanece para sempre. E aí, meus amados, Deus tinha predito isso, então nós temos que ficar firme na verdade de Deus, ainda que essas verdades possam irar muitas pessoas, trazer ódio para o coração das pessoas, mas Jesus profetizou que ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a espada. Ele disse assim que numa casa o povo ia estar dividido, 3 de um lado e 2 do outro. Está profetizado. Então, nós não devemos temer e continuar na verdade de Deus. Porque eu falo assim, meu irmão, e também para aqueles que não nasceram de novo, é mesmo que todo mundo tem que nascer, porque todo mundo, Jesus não veio para julgar ninguém, porque todo mundo todo mundo ia ser condenado se ele viesse para julgar. Ele não veio para julgar, ele veio para te dar uma chance. Ele veio para me dar uma chance. E nós temos que aceitar essa chance, né? Eu vejo isso na vida do apóstolo Paulo. Estevão pregava as verdades de Deus. Estevão era conservador, como esse jovem que morreu aí, né? Estevão também era um jovem conservador e pregava Jesus, a vinda de Jesus, as verdades de Jesus, e foi morto. E o apóstolo Paulo ainda não era nascido de novo. O apóstolo Paulo ainda era filho da ira. Só que com o tempo esse apóstolo Paulo se arrependeu dos seus pecados e passou para a luz, e passou a pregar da luz. E consequentemente, quando Paulo que perseguia antes a igreja de Deus, depois passou a ser perseguido pela seita da qual ele fazia parte. E é assim, meu irmão, desde o começo da eternidade, tem inimizade dos descendentes da serpente com os descendentes da mulher. Que descendente da mulher era apontando para Jesus, que era o filho do homem. Jesus que era o filho do homem. E todos aqueles que é nascido de novo agora andam com Jesus, por isso que Jesus disse que o mundo vos aborrece. O mundo nos aborrece. E aí eu quero deixar a seguinte reflexão para sua mente. Ele disse aqui que o pai da mentira é o diabo, porque nunca se firmou na verdade. João 8,44, Jesus falando para os seus opositores, falando assim, olha, vocês são filhos do diabo e querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Então, meu irmão, aqui Jesus está deixando claro que nós temos o poder de escolher quem é o nosso pai. Se nós mentir deliberadamente, nós somos filhos do diabo, né? E se nós andar na verdade, nós escolhemos ser filhos de Deus, filhos da verdade. Era só isso que eu queria trazer, meus irmãos. Amém? Que foi profetizado. E para os irmãos que já escolheram andar na verdade de Deus, vamos se manter firme, né? Porque ninguém ressuscita se primeiro não morrer, meu irmão. É necessário nós não temer aquele que mata a carne e permanecer firme na verdade de Deus, sempre combatendo as mentiras de Satanás, né? Sendo fiéis a Deus em tudo. E aqueles que ainda são regidos, que na verdade, meu irmão, a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa briga é contra espíritos e principados do mal que cegam a mente das pessoas. E aqueles que ainda não se converteram, que andam em trevas, nós vamos orar para que eles se transformem como o apóstolo Paulo foi transformado, né? Foi feita uma nova criatura.
E aí, de perseguidor, passou a ser perseguido pela verdade. Que a Bíblia diz assim, ó. O que que Jesus disse assim, ó. E nós nunca vamos nos calar, sempre vamos falar a verdade. Jesus falou assim, ó. Se alguns me ouviram, vão ouvir a vocês também. Se não me ouviram, também alguns não vão ouvir vocês. Mas sejam ministros da justiça e da verdade. Porque se vocês for ministro da verdade, ninguém vai andar batendo em vocês, matando vocês assim, não. Ele diz, se vocês for ministro da verdade, ninguém vai andar matando vocês. Porque tem um princípio bíblico que diz assim, aquilo que eu não quero que façam com os outros, aquilo que eu não quero que façam comigo, que eu não faço com os outros. Então, através desse princípio, Jesus falou assim, quem é, Pedro ensinando, quem é que vai fazer mal para vocês se vocês for servo da justiça? Né? Quem é que vai fazer mal? Aí ele diz, mas se por acaso, que foi o que aconteceu com o jovem que andava pela justiça e tomou um tiro no pescoço. Mas se por acaso você morrer ou apanhar fazendo bem, ou morrer fazendo bem, isso é grandioso diante de Deus. Né? Porque ele falou, que vantagem tem se vocês apanhar fazendo mal e morrer porque roubou, porque assaltou, que galardão tem? Mas ele falou, mas se vocês morrem e apanham por causa da verdade de Deus, isso é glorioso perante Deus e você não perde, meu irmão, a sua entrada no reino do céu. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. E vamos escolher o lado da justiça, porque haverá fogo, enxofre e ranger de dente para quem escolheu o lado da injustiça. Deus abençoe, em nome de Jesus.